Já faz um bom tempo que a RTX 5090 é tratada pela comunidade de leakers unanimemente como uma placa que seria de 512 bits de bus interface. Isso significaria que ela teria 32 GB de memória e teria uma velocidade de mais de 1.700 GB por segundo, um aumento de 70% em relação à 4090. Mas, recentemente, alguns leakers, inclusive, concordaram que a 5090, na verdade, sofreu um corte nisso. Ela vai para 448 bits, ou seja, ela teve um downgrade e vai ficar com 1.500 GB por segundo, que seria mais ou menos ali 50% de acréscimo em relação a 4090. A gente vai tratar as razões por que isso provavelmente está acontecendo e, o mais interessante, baseado nesse rumor e supondo que ele seja verdadeiro, o que isso vai acarretar no stack, né, nos segmentos da NVIDIA na nova geração? Estamos falando de 5060. Tipo, dá pra gente tentar chutar quantos gigas de memória vem numa 5060? Dá. Quantos gigas de memória vem numa 5070? Por que essas memórias vão ser feitas dessa forma? Tudo isso aqui, meramente técnico, para que a gente abra mais uma vez essa discussão, como foi no vídeo anterior, sobre Blackwell, e a gente já esteja preparado para no momento que essas placas saírem, a gente consiga fazer uma discussão bem legal. Então, já se inscreve no canal se vocês gostam das discussões, deixa o comentário aí com o palpite de vocês, deixa aquele like se você já vê vídeos do canal recorrentemente, e agora aquele espaçozinho pro recado dos nossos patrocinadores. GVGMall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa, não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Antes de começar a tratar dos stacks, né, dos segmentos, 60, 70, 80, eu vou falar para vocês por que eu acho que a NVIDIA saiu dos 512 que ela teoricamente iria usar a 5090 para 448. Primeiro, ela deve ter visto em algum momento em seus testes que usar necessariamente os 512 iria aumentar consumo, iria aumentar preço e não necessariamente iria se tornar uma GPU mais rápida. Se ela vai usar uma GPU com um corte em relação ao chip total, o GB202, ter 448 ou ter 512 não vai fazer muita diferença, então ela prefere deixar como está 448 na mais recente versão e tudo bem, vamos ver. Segundo ponto, a AMD não está ameaçando a NVIDIA nem hoje e nem parece que vai ameaçar, porque justamente muita gente tem falado que a AMD não quer mais competir no high-end, como foi com a RX 5700 XT, por exemplo, competindo ali com a 2080 no máximo, né? Então, no fim das contas, a AMD não vai ameaçar a NVIDIA. Então a NVIDIA diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um chip seguro, né? Vamos fazer um chip que não seja o limite do retículo, que não seja o limite da memória, que não seja o limite de consumo, que não seja o limite de tudo, para que a gente lance ele por um preço relativamente menor, para que se a AMD resolver competir, a gente ainda tenha uma margem para trazer uma placa que seja melhor. Se não, a gente mantém isso daí e talvez com um ano de diferença a gente lance essa placa como se fosse uma 4090 Ti, uma 5090 Ti, desculpa. 4090 Ti nunca existiu e não vai existir. Mas eles devem ter pensado assim, vamos tirar um pouquinho, não vamos perder tanto de performance, mas qualquer coisa a gente lança um chip um pouquinho melhor no futuro. Até para poder baratear os chips de memória. E aí, baseado nisso, eles saindo de 512 para 448, a gente pode, eu vou mostrar uma tabela aí para vocês, a gente com 448 bits, a gente tem 14 bancos de memória, tá? Cada um com 2 GB, vão ser 28 GB de memória. Isso aí vai ser da classe da 4090, tá? $2.000 ali, $1.600, coisa nesse sentido. Placa extremamente rápida, 1.568 GB por segundo de largura de banda de memória, muito acima do que é a 4090 hoje. Então a gente pode ponderar aí que pelo menos 50% de ganho de performance a 5090 vai ter em relação a 4090. Os 384 bits, na minha visão, vão ficar com os chips de classe 80, que já que vai ter GDDR7 muito provavelmente com uma velocidade maior, ao invés de 21, 28 gigabits por segundo, e além disso, vamos estar com um
bus interface semelhante a de uma 4090, a gente vai ter provavelmente uma placa que rende melhor do que as atuais 4090. E assim, custando bem menos, né? Então, o que a gente vai ver é a galera com 5080 rendendo mais do que 4090 com um chip que tem a mesma quantidade de memória, mas memórias bem mais rápidas de uma maneira geral. 320 bits foi o padrão que a NVIDIA usou na 3080 de 10 GB na época. Foi também o que a AMD usou na querida RX 7900 XT de 20 GB, tá? Então, a NVIDIA também pode usar novamente isso daí para uma 4070 Ti, que pode talvez não sair de início, né? Pode sair somente no futuro, a gente ainda não sabe. Eles mudaram essa segmentação recentemente, então a gente não tem muita ideia de que se isso vai continuar. Acho que seria mais plausível para o lado do consumidor e, como eu já tinha dito anteriormente, eu acho que isso vai se repetir. A gente tem um tic-tac na NVIDIA em que, num primeiro momento, nós temos na série 20 evolução tecnológica com Ray Tracing, DLSS, aumento de preço, diminuição de ganho de performance geracional. Vamos para a série 30 aqui, é mantida aquela tecnologia da série anterior, mas aí já se tem uma melhor relação custo-benefício, que eu acho que é o que vai se repetir na série 50. A série 40 vem com uma revolução tecnológica, que é o Path Tracing e o DLSS Frame Generation. Na série 50 a gente vai manter essa revolução, não vai ter uma nova evolução tecnológica, mas a gente vai passar a ganhar performance e melhorar o custo-benefício, que eu acho que é o que vai acontecer aqui. Então, esses 320 bits podem ser justamente o avanço que seria necessário para 50, 70 Ti, né? Então, vamos ganhar bus interface, largura de banda, se for GDDR7 ainda mais, né? Porque a 4070 Ti é 256, passará a 320, então, mesmo mantendo o GDDR6X, já vai ter um ganho, então já vai respeitar o ganho que é esperado. E ela poderá ter 20 GB de memória. Então, assim, todas essas placas, até o momento, ninguém pode criticar a memória em nenhuma delas. 256 bits, historicamente, fica com as 4070, né? Então, apesar da 4070 dessa vez ter sido a 192, né? Voltar a 256 seria uma movimentação bacana por parte da NVIDIA. Já ainda considerar, se for trazer GDDR6X, ainda ficar mais rápido. Então, já vai fazer mais sentido a NVIDIA usar 256 bits, 8 bancos, 16 GB em uma 5070. Aí, cara, não tem como reclamar, todas as GPUs de média para high-end da NVIDIA tendo muita memória. Quando a gente já vai para 60, e aí é o meu palpite, tanto 60 quanto 60 Ti, a NVIDIA tem que manter 192 bits. Ela mantendo 192 bits e GDDR6X, ela vai ter uma boa correlação de quantidade de memória, ou seja, uma 5060 com 12 GB de memória, igual a 3060, por mais que a gente possa criticar assim, poxa, mas hoje a 5060 com 12 GB igual, né, a 3060, pois é, mas é pelo menos melhor do que a 4060, que é uma vergonha, e muito melhor ainda do que continuar com 8 GB. 8 GB, para mim, em 1080p em 2024, já começa a ser complicado, não somente porque as engines estão mudando bastante, mas também porque o próprio desenvolvedor já está se habituando a usar um pouquinho mais. Nós temos uma nova geração de consoles, consoles assim, média geração, né? Uma evolução pequena, mas que vai existir. Não é um PlayStation 6, mas um PlayStation 5 Pro, coisa nesse sentido. E aí, tanto 60 quanto 60 Ti, 192 bits, vamos ter 6 bancos, cada um de 2 GB, 12 GB de memória, acho que mais suficiente para 1080p. Agora, qual seria a razão, você poderia me perguntar, para a NVIDIA subir de categoria de quantidade de memória para cada uma das VGAs que ela for lançar no futuro? Bom, primeiro aquilo que eu acabei de falar, a evolução absolutamente normal dos games, das engines, uma nova geração de consoles, isso é absolutamente esperado, mas principalmente o vínculo que a NVIDIA tem com a inteligência artificial como sendo a mãe dos consumidores, né, digamos assim. Se você hoje tem inteligência artificial nos seus PCs, é graças à NVIDIA, desde a série RTX 20, pelo menos na cabeça da NVIDIA dessa forma, ela quer vender isso dessa forma, e aí ela não quer perder o gamer como um potencial usuário de inteligência artificial. Ela vai pegar e dizer assim, bom, se você quer usar isso em inteligência artificial, você vai precisar de muita memória de vídeo, eles vão usar esse apelo para vender mais VGA também, para dizer assim, olha, a partir de agora o DaVinci Resolve está começando a usar inteligência artificial, os programas de edição de vídeo estão começando a usar inteligência artificial, então
há uma necessidade, há uma demanda do mercado por mais memória, não apenas por conta de gaming, tá? Mas também por outros aspectos, e isso vai mudar tudo, né? Então, a partir de um certo momento, quando todo mundo tiver muita memória e muita IA dentro dos computadores, o uso disso vai se democratizar, né? E a ideia da NVIDIA é investir isso, é ser a marca que traz isso. Então, uma 4060 de 8 GB, daqui a um tempo pode ser visto assim, pô, cara, só 8 GB não dá para inteligência artificial que a gente usa hoje em dia, né? A questão de GDDR7 e GDDR6X terem CIs de 2 GB e principalmente GDDR6X que vai barateando, cara. GDDR6, por exemplo, teve uma queda de preço muito grande em 2 anos. Então, GDDR6X de 2 anos atrás também deve ter passado por essa queda. Então, não tem muita razão para a NVIDIA ficar sendo mão de vaca nessa questão das memórias, ainda mais sendo uma empresa de inteligência artificial que sabe que a gente precisa de memória VRAM para corresponder às suas demandas de inteligência artificial. Além disso, pessoal, mesmo em 1080p, como eu disse no vídeo anterior, Ray Tracing, quase que no nível de Path Tracing, e Frame Generation são duas tecnologias que exigem mais buffer, né? Mais frame buffer. E frame buffer exige mais memória de vídeo. Então, para você usar um frame generation mais competente, com mais qualidade, com mais peso, criar esse frame e armazenar em algum lugar, inevitavelmente você precisa de mais memória. Para usar o Ray Tracing, você vai precisar rasterizar vários outros elementos, você vai precisar de mais memória. Então, se você quer melhorar o Ray Tracing na sua placa, se você quer melhorar o Frame Generation na sua placa, você precisa de mais memória. Então, mesmo em 1080p, se você ficar em 8 GB, que já está meio no gargalo, e usar Frame Generation, Ray Trace, Path Tracing, não vai adiantar, 8 GB não vai dar. Então, de fato, eu acho que a NVIDIA precisa dar esse passo, é uma coisa que é fundamental para isso aí, é mais uma razão, além do próprio marketing, né? Ela poder se livrar daquela história assim, pô, realmente, 8 GB é complicado. Não, agora não vão mais poder, a AMD não vai mais poder dizer assim, não, nós temos mais VRAM, a VRAM importa mais. Então, a NVIDIA vai dar essa, digamos, essa sedimentada aí nesse papo da AMD, pelo menos por enquanto, nessa geração. E aí, gente, claro, tudo isso pode sofrer alterações, né? Isso, na verdade, não me baseia em absolutamente nada, assim, de vazamento ou alguma fonte interna que me entregou. Mas, assim, na geração passada, eu tinha falado sobre as RTX 40 Super e esse palpite foi baseado que na série 20, que não vendeu muito, eles precisaram de uma Super para salvar por um tempo, da mesma forma que falei que no final do ano teria série 50, e deve ter mesmo, porque a Super não conseguiria salvar a série 40, e que a série 50, ao passo da série 30, né, vai ser uma série com um custo-benefício um pouquinho melhor, vai voltar a saudar os gamers, né, como a série 30 foi, infelizmente, apenas por conta da mineração, que a gente não pôde aproveitar o custo-benefício na época, mas vamos ver, a minha curiosidade maior, na realidade, é como que a NVIDIA vai endereçar o interesse do consumidor por inteligência artificial, sem fazer com que as suas GPUs sejam alvos de banimentos por conta do que já aconteceu com 4090, que foi banida na China, a 4090 Ti, que na minha opinião não saiu, e nem a 4080 Ti não saíram, porque elas fariam automaticamente essas placas serem banidas pelo governo americano. E aí, assim, como é que a NVIDIA vai criar uma geração de placas que, digamos, uma 5070, com a mesma performance de uma 4090, rodando inteligência artificial com mais competência e menos consumo e custando menos? Como é que isso não vai ser banido na China? Essa é a minha maior curiosidade. Como que a NVIDIA vai lidar com a demanda de inteligência artificial para o consumidor de forma que ela seja atendida, sem atender a demanda industrial por inteligência artificial, até a demanda militar por inteligência artificial. Isso tudo é um questionamento que eu faço que a gente não sabe como que vai acontecer no breve futuro, tá bom, pessoal? Então, já se inscrevam no nosso canal se vocês gostam desses assuntos técnicos. A gente vai fazer live em breve, tá, pessoal? Gostaria muito da participação de vocês. Eu peço que vocês marquem o sininho, porque muita gente tem reportado que não tá recebendo as notificações do canal, então marquem o sininho aí. E pro pessoal que reclamou no vídeo passado, tá aqui a jaqueta do tio Jensen, tá de volta. Espero que ela abençoe o canal com muito sucesso, muita grana, porque tá aí uma coisa que o Jensen hoje tem, né? É grana, cara. O cara tem grana, o cara tem poder. Então eu espero que essa jaqueta abençoe o canal. Como sempre, abençoe vocês sempre participaram aqui com a gente com muito carinho, muita dedicação. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.